Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos os nossos queridos professores da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Quero mais uma vez cumprimentar a todos, desejando a todos uma boa pré-aula. Nós estaremos neste dia ministrando sobre a lição de número 11 do dia 10 de setembro de 2023. Lembrando os senhores que neste domingo comemoramos o Dia Nacional de Missões. E falando em missões, a nossa próxima lição do quarto trimestre falará sobre a evangelização, a tarefa suprema da igreja. Eu quero, nesta oportunidade, mais uma vez informar os irmãos que estamos em uma pré-aula para os professores da EBD, gravada, e estará aí no nosso YouTube, no canal da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo José, Bonifácio. Quem tem o imenso prazer de cumprimentar a todos é o seu irmão em Cristo, pastor Gustavo Arcângelo. Nós passaremos momentos de instrução, de orientação e mostrando o caminho que os irmãos poderão seguir para uma boa aula da nossa EBD. Antes de irmos para a lição de número 11, cujo título é Cultivando a Convicção Cristã, eu quero convidá-los para uma palavra de oração. Oramos. Pai querido e eterno, na tua presença bendita nós estamos neste momento. Te louvamos, meu Senhor, por todas as bênçãos alcançadas. Te louvamos pelo privilégio e pela oportunidade que temos de, mais uma vez, falarmos da tua palavra. Peço, meu Senhor, abra a nossa mente para que possamos entender a tua palavra e também o nosso coração, para que possamos guardá-la, escondê-la em nossos corações, para não pecarmos contra ti. Pedimos a tua bênção, abençoa, meu Senhor, como tens abençoado todos os nossos professores, homens e mulheres que tens dedicado em ensinar, em falar a tua palavra, em instruir os teus filhos a cada classe, em cada uma de nossas congregações, pois temos certeza que a tua palavra é viva e eficaz. Peço que continue abençoando os teus filhos, capacitando os teus servos. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos então agora para a leitura do texto áureo. O texto áureo está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3, que diz: Porque a nossa expectativa não foi... Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, repito. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Muito bem. O texto, ou melhor, a verdade prática diz: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Muito bem. A leitura bíblica em classe, ela está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, dos versículos 1 ao versículo de número 12. Logo na sequência, nós temos o nosso quebra-gelo, que é aquele momento que você vai dar um resumão, né, da aula, tendo a introdução, tendo a apresentação da lição. Dentro da apresentação da lição, nós temos aí os objetivos da lição. Primeiro, estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. Compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que glorifique a Deus.
reconhecer o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino. Lembrando também que você tem aí a motivação da lição. Nessa lição veremos que todo crente em Jesus precisa cultivar uma convicção espiritual, moral e social, a fim de ser capaz de dar um verdadeiro testemunho neste mundo mergulhado em trevas. E para esse momento, eu utilizo aquela passagem que está em Filipenses, que vai dizer que nós somos astros, né, no mundo. Nós estamos brilhando em meio às trevas. Depois nós temos também o subsídio ao professor, né, que é algo mais, né, para o professor, que é aquilo que vai fortalecer o seu ensino, que vai dar substância para o seu ensino, né, é um auxílio a mais. E aí tem duas situações. Você tem a revista, né, uma reportagenzinha aí, um recorte aí da revista Ensinador Cristão, e você tem auxílios especiais. No auxílios especiais você tem dois. Você tem o testemunho de Paulo e você também tem o comentário da Bíblica de estudo cronológico de aplicação pessoal. Nós vamos mostrando isso ao longo da nossa lição. Lembrando, os irmãos, que em todas as lições nós temos a palavra-chave, né? E nessa lição não veio aqui a palavra-chave, né? Como nós temos observado nas outras lições, fica sempre nesse meinho aqui entre a introdução, lá no comecinho da lição. Essa não veio. Mas eu acredito que para essa lição a palavra-chave deva ser convicção. E se você quiser marcar aí o que é convicção, você pode marcar. Convicção é crença ou opinião firme a respeito de algo, né? Isso que você precisa ter, né? Com base em provas ou razões íntimas, ou com resultado da influência ou persuasão de outros. Convencimento, modelo de excelência ou de perfeição, princípio ou ideal, tá ok? Então, essa convicção, essa firmeza que você tem naquilo que você acredita, naquilo que você crê, né? E nós cremos na palavra, nós cremos na chamada à salvação, nós cremos na salvação da nossa alma, né? E é isso que nós vamos trabalhar nessa lição de número 11. Então, sem perca de tempo, vamos para a introdução. Diante das incertezas atuais e dos ataques a doutrinas bíblicas, é indispensável ao cristão cultivar uma profunda convicção cristã. Nessa lição, estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Então, nós devemos, essa lição está trabalhando, né, aquela máxima, a igreja de Cristo e o império do mal, e como viver em um mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, nós aprendemos já na 11ª lição, nós estamos, né, chegando ao final da nossa lição desse trimestre, o terceiro trimestre desse ano de 2023, e nós devemos ter entendido ao longo dessas lições todas que nós estamos indo contrário a tudo aquilo que o mundo tem trabalhado. Nós temos ido à contramão de tudo aquilo que o mundo tem disseminado, né? Tentado ir contra os ensinos da palavra, dos princípios da fé, né? Daqueles que se opõem. Eles se opõem às coisas de Deus, né? Eles se opõem. E o cristão precisa ter convicção na palavra. O cristão precisa acreditar na palavra. O cristão precisa acreditar em Deus. O cristão precisa ter a certeza de que ele está remando mesmo contra uma correnteza, né?
Nós não estamos a favor das coisas do mundo. Nós estamos a favor contra as ideologias que têm vindo por aí de uma forma muito... antigamente era sorrateira, mas hoje é declarada essa guerra. E o cristão precisa ter essa convicção de que está no caminho certo, crendo no Senhor, né, vivendo uma vida de um autêntico embaixador de Cristo, não se corrompendo, não se misturando a ponto de negar a sua fé, de perder a sua fé, né? O cristão precisa manter firme essa fé que uma vez foi dada aos santos. Você pode utilizar aí o texto, que acredito que é base também para essa lição, o que está em Judas 3. Né? Em Judas 3, deixa eu só pegar aqui a Bíblia, em Judas 3, você vai ver justamente uma orientação dada, né? Que vai dizer assim, ó: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, nós precisamos, mais do que nunca, nos dias em que nós estamos vivendo, batalhar por essa fé, lutar por essa fé, mesmo que possamos estar sozinhos, mesmo que possamos estar contra essa correnteza, né, que vem com fortes mensagens contra a palavra, contra os princípios bíblicos, mas nós precisamos acreditar, nós precisamos ter convicção, nós precisamos ter uma crença firme, tá? Uma opinião firme, tá? Acerca da palavra, acerca dos princípios da Bíblia, acerca da nossa fé, acerca da nossa salvação e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós vamos então para nosso primeiro tópico, que fala sobre a convicção espiritual, e o primeiro subtópico diz o poder do Espírito. Olha só o que nós vamos encontrar aqui. Podemos afirmar que, na ausência da convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano, e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Pessoal, olha, isso é interessante a gente observar aqui. É importante a gente observar. Por quê? Porque se nós não tivermos uma crença firme no que a palavra de Deus faz, nós estamos perdendo tempo. É a mesma coisa que alguém... eu vou fazer aqui uma ilustração para você entender. É a mesma coisa que alguém for vender essa caneta, mas não acreditar que ela escreve. Tá? Você vai vender como? Como é que você vai poder dizer que essa caneta escreve bem se você não acredita nem que a tinta dela funciona? Se nós não tivermos uma convicção espiritual na palavra, se nós não tivermos uma convicção, uma crença firme na palavra de Deus, no poder do Espírito, como nós vamos dizer que a palavra transforma, que a palavra liberta? Ela vai ser reduzida a um mero intelectualismo humano e, com certeza, vai perder toda a eficácia em transformar vidas. Então, nós falamos o que nós acreditamos. Nós precisamos crer na palavra. A confiança em Deus. Somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiados em Deus, jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisão ou de morte. Ao falar em prisão e morte no Brasil, parece ser algo tão distante, né? Mas nós estamos observando já o que tem acontecido. A gente já não tem mais liberdade de falar determinadas coisas. Nós já não podemos mais defender determinadas situações. Por quê? Porque nós já estamos com a nossa liberdade cerceada em alguns pontos, diante de algumas matérias, diante de alguns ensinos. E isso, a tendência é isso piorar com o tempo.
Nós estamos diante de um governo que apoia toda uma agenda ideológica contrária à palavra, né? Contrária aos ensinos bíblicos. E se nós não defendermos a palavra e não tivermos confiança em Deus, a hora que a situação apertar, com certeza negaremos a fé. Será que nós teremos coragem? Será que nós manteremos firme a nossa confiança no Senhor se formos para a prisão? Se formos levados à morte, pode ser que você fale agora que sim. Ou pode ser que você diz, o que é isso, pastor? Está viajando, isso não vai acontecer nunca. Não sei. Nós passaremos por muitas dificuldades ainda. Mas eu creio que nós precisamos, e é o dever nosso, ter a certeza, a convicção de que Deus está conosco e de que manteremos fielmente, crendo na sua palavra, pregando a sua palavra, com o poder do Espírito Santo, com essa palavra que fortalece. Aleluia! Estaremos firmes, não desfalecendo, mas sendo encorajados pela palavra de Deus. O terceiro subtópico do primeiro tópico, que é convicção espiritual. O terceiro subtópico diz fidelidade na pregação. Nós vamos ver o que vai acontecer com Paulo. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência. Às vezes as pessoas se perguntam, pastor, por que tal ministério, ou tal pregador, ou tal segmento religioso prega uma palavra totalmente errada, uma heresia, e as pessoas se salvam? Ou pregam até a palavra certa, mas numa situação toda complicada, em busca de dinheiro, em busca de riquezas terrenas. Como que pode isso acontecer? Meu irmão, a palavra de Deus nos mostra isso muito claramente. A importância é que o evangelho do reino seja pregado. Deus ele tem compromisso com a sua palavra. Se você quiser marcar a referência bíblica, vai lá para Filipenses. Filipenses, capítulo de número 1, e o versículo de número 15. Filipenses 1, Filipenses 1:15 diz: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia. Porfia é guerra. Mas outros de boa mente. Versículo 16. Um por amor, sabendo que eu fui posto para a defesa do evangelho. O versículo 17. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção. Por contenção. Não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Versículo 18. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade. Nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Versículo 19. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, nós precisamos ter a certeza e a fidelidade na pregação. Nós temos que acreditar na palavra, nós temos que pregar a palavra com seriedade. Nós não podemos ser um falsificador da palavra, mas tem quem é. Mas tem quem o faz. Agora, e estes? Esses acertam com o Senhor. Perdão, estes acertam com o Senhor. Se a palavra diz que não pode tirar um tio, e aqueles que tirar um tio não têm herança no reino, imagina esses que estão pregando uma palavra herética, uma palavra totalmente sem o compromisso com a verdade, sem o compromisso com a palavra. Imagina estes, como que estes então ficarão? Como é que estes então vão aparecer diante do Senhor? Então, o que nós temos que entender, o que nós precisamos entender é que nós precisamos
ser fiéis na pregação. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 diz: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, aqueles que acrescentam. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e que estão escritas neste livro. Então, olha só, quem acrescenta, lhe será acrescentado as pragas. E aquele que tira, lhe será tirada a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Então, meu irmão, seja fiel à palavra. Receba de Deus isso. Seja fiel à palavra. Somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar com sinceridade. A primeira sinopse, fechando aqui esse primeiro tópico, diz: sem a ação poderosa do Espírito, a pregação é incapaz de transformar vidas. Ela se torna ineficaz. Ela se torna incapaz de transformar vidas. Por quê? Porque ela só pode alcançar o objetivo que tem se for na ação poderosa do Espírito. E você precisa, como um servo de Deus, um embaixador de Cristo, ter a convicção do que você está falando. A palavra é verdadeira, a palavra é fiel, e eu vou então ministrá-la com fidelidade e lealdade aos seus ensinamentos. Vamos então para o segundo tópico, convicção moral. Lembrando os irmãos que nós estamos ministrando a lição de número 11, cultivando a convicção cristã. Esta aula é para os nossos professores da EBD, da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo de José Bonifácio. Uma pré-aula abençoada. Deixa eu fazer já também um apelo a você, você que está assistindo esta aula, vai assistir esta aula. Eu peço que você, por gentileza, se inscreva no canal da nossa igreja aí no YouTube. Se inscreva no canal, assinale aí o sininho, né? Para que você possa receber aí todos os novos vídeos que chegarão. Muito bem, vamos para o segundo tópico, convicção moral. Primeiro subtópico, retidão nas ações. O falso cristão é que busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa. Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. A conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo. O que é isso? Ele passa por transformação, ele passa por retidão, ele passa por uma nova vida, né? Ele vive uma vida em que agrada ao Senhor. Que maravilha isso, né? Ele não tem como preciosa a sua vida, né? Tem gente que só faz se ficar elogiando, né? Tem que ficar batendo nas costas, né? Não, você já é lavado, você é salvo, você é redimido. Trabalhe para o Senhor, sirva a Deus, seja reto, seja correto nas suas ações, e nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. É duro isso, mas é a pura verdade. Porque que nós temos que agradar é a Deus, ok? A reputação ilibada, o segundo subtópico do tópico 2, que vem com reputação ilibada. Considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. A conclusão é clara: os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus. Oh, aleluia!
A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, para sempre. Nós devemos nos preocupar não em buscar glória dos homens, não, senhores. Nós temos que nos preocupar em agradar a Deus. E isso nós devemos fazer também com a nossa vida, nos guardando, nos policiando para agradar a Deus, para glorificar o nome do Senhor e também para não trazer prejuízo à obra de Deus. No terceiro subtópico do tópico 2, a vida irrepreensível, diz: o adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Denota o padrão de comportamento para com Deus. Mas é só para com Deus? Não, para com os homens e para consigo mesmo. Ciente da influência que sua vida exercia sobre os fiéis, o apóstolo Paulo diz: para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Nós precisamos viver uma vida que agrade a Deus, mas que também agrade os homens. Agora, pastor, mas eu vou agradar tudo a todos ou a todos em tudo? Querido, pode ter certeza que você não vai agradar a todos em tudo. Tenha certeza disso. Mas você precisa se esforçar. Você precisa viver uma vida para que não seja censurado. Se algumas pessoas que são descontentes até com a sua própria existência e virem censurar você, ela não tem motivo para isso. Tá? Ela não tem motivo para isso. Por quê? Porque você tem servido a Deus com uma vida ilibada, uma vida... Há um texto aqui, uma vida responsável e não irresponsável, a ponto de que você seja irrepreensível. Oh, glória a Deus. Indo para o terceiro tópico, indo já para o final, nós estamos na lição de número 11, trabalhando sobre o tema Cultivando a Convicção Cristã, lição de número 11, e nós estamos na pré-aula para os professores da EBD. O terceiro tópico diz convicção social e o primeiro subtópico diz bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o Evangelho de Cristo. O que é isso? Nós precisamos tanto cuidar do bem-estar espiritual como do bem-estar social. Não se esqueçam que nós somos cidadãos terrenos e concidadão dos céus. Nós ainda estamos morando aqui, mas preparados para morar lá. Então você tem que fazer de tudo para viver uma vida social abençoada, guardada por Deus, protegidas pelo Senhor, desfrutando de tudo que é lícito e que não entristeça o Espírito Santo. Por quê? Porque nós precisamos morar lá. Então, não podemos não podemos achar que nós só somos espirituais. Não, nós não somos só espirituais. Nós somos espirituais, mas nós somos também terrenos. Nós ainda somos habitantes dessa terra. Às vezes as pessoas elas acham que é só questão de céu. E aí não se preocupa com uma vida melhor aqui na terra. Não é isso. Você tem que lutar pelo seu bem-estar social, mas também tem que lutar pelo seu bem-estar espiritual. Vamos para uma dedicação altruísta no subtópico 2 do terceiro tópico, que diz, veja bem o que o escritor vai dizer. Aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário e desprendido são essenciais para o crescimento do reino e devem fazer parte de uma profunda convicção cristã como contraponto claro
ao espírito da Babilônia, que é o oposto do altruísmo cristão. Gente, olha, preste bem atenção. Dentro desse ponto, né, dentro desse espírito da Babilônia, muitas pessoas vão questionar esse amor ao próximo, esse amor altruísta, né? A ponto de que as pessoas são contrários até àqueles que ofertam na obra de Deus, aqueles que cooperam na casa do Pai, né? Eles são contrários. Uma certa vez uma pessoa chegou a um irmão e disse: Sabia que você, com o dízimo que você dá para a igreja, com não sei quantos anos, você pode comprar uma Ferrari? Aí o irmão perguntou para aquele rapaz, disse, e cadê a sua? Porque você não é dizimista, você não é ofertante na igreja, mas cadê a sua Ferrari? Então, pessoas que são contrários a esse amor dado ao próximo, né? De você cooperar, de você contribuir, de você ajudar, de você fazer parte do sustento da obra de Deus. Algumas pessoas até são contrários àqueles que recebem auxílio da igreja, que vivem da obra do Senhor. São contrários. E a Bíblia diz que aqueles que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Então, nós precisamos entender que a obra de Deus precisa ser feita. Nós precisamos ter esse coração a ponto de poder ajudar, de socorrer, de amparar, de socorrer o necessitado. Desse coração que não pensa só na gente, mas que pensa no próximo. Essa dedicação altruísta a ponto de você poder auxiliar, né? Auxiliar. Assim explica que não usou dessa justa prerrogativa porque conhecia a extrema pobreza da igreja. Paulo, ele sabia das necessidades, Paulo sabia, e em alguns momentos do seu ministério, ele achou interessante, não sabe, eu vou poder, para não ser pesado, eu vou socorrer a igreja de um outro sentido, eu vou fazer tendas, né? E ele entendeu isso e foi fazer pelo amor à obra de Deus, né? Aqui você vê. E Paulo sempre foi um homem voltado para o trabalho, sempre voltado para a igreja, sempre voltado para o amor altruísta, mas quando ele precisou, ele pediu: socorre-nos, socorre, passa a Macedônia, nos ajuda. Oh, glória a Deus, maravilha, glória a Jesus. Muito bem, nós estamos indo então para... deixa eu terminar aqui a sinopse. Pessoal, acho que eu não falei a sinopse 2. O crente regenerado possui uma conduta de retidão e uma vida irrepreensível. Fechando lá o tópico 2. Fechando o tópico 3, a convicção social presente na vida de Paulo era um exemplo para a igreja. Eu só preciso deixar muito claro, o evangelho não é para enriquecer ninguém. Tem gente que faz errado, né? Tem gente que se beneficia com o evangelho. O evangelho não é para deixar ninguém rico. Não, senhores. Não. O evangelho, ele é o ministério não é para deixar ninguém rico, tá? O ministério, nós não podemos de forma alguma, a ovelha, ela só pode dar lã e leite. Tem gente que tira a carne. Se tirar a carne da ovelha, irmão, a ovelha perece, não vai ter nem leite e nem lã. É o que alguns segmentos por aí faz, né? É o que alguns segmentos religiosos por aí faz, né? Você tem que ter essa convicção de que você está trabalhando para Deus. E o Deus do céu cuida de você. Agora, não entre para o ministério a ponto de querer ser rico e enriquecer em favor do ministério. Não faça isso. Isso é errado. Nós precisamos dar mais e é melhor dar do que receber. Conclusão, chegando ao final dessa lição, uma lição tão abençoada, a conclusão diz: Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério.
Não obstante, ele nos deixou o exemplo de intensa convicção de sua eleição em Cristo. Então, queridos, ratificando aqui, em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Por isso, pregue a palavra, viva a palavra, defenda, batalhe, luta pela sua fé. E com certeza o Deus do céu te recompensará. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos chegando ao final de mais uma pré-aula para os professores e eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quero louvar a Deus pela sua família e desejar a você uma boa aula, uma aula abençoada em nome de Jesus. Na próxima quinta-feira, nós voltamos com mais uma pré-aula e aí nós vamos para a pré-aula de número 12. Nós estamos chegando no final desse trimestre. Que Deus abençoe você. Eu vou orar pela sua vida. Oramos. Pai querido e eterno, na tua presença bendita nós estamos nesta oportunidade. Louvamos, Pai, o teu nome por tudo que o Senhor tem feito por nós e eu peço, capacita a vida dos professores, usa-os nas tuas mãos e conceda-nos a tua bênção. Pai, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Meus amados, Deus abençoe e até a próxima aula. Não se esqueça, se inscreva no canal aí da AD Belém Campo de José Bonifácio e também aciona aí o sininho para que você possa receber outros vídeos e ficar informado de quando chegam vídeos novos. E também dê um like para que o YouTube veja que você gostou do vídeo e ofereça para outras pessoas. Muito obrigado, que Deus abençoe, um grande abraço, fica na paz.